Tá puxado pra vocês também amar o próximo? Tá puxado pra vocês amar aquele que está bem ao nosso lado? Porque pra mim tá. É um desafio enorme. É um desafio enorme amar o próximo. Porque é aquela pessoa que eu tenho questões pra resolver, aquela pessoa que eu entendo que não me compreende, a pessoa que me provoca o tempo todo. Tá difícil. E aí, quanto mais a gente estuda o Espiritismo, quanto mais a gente estuda os ensinamentos de Jesus, a gente percebe que não existe outra forma de evoluir que não seja amando o próximo. E dá a impressão que para que a gente consiga amar o próximo, a gente tem que ter a evolução de um Jesus. Ou seja, ser um espírito perfeito, pronto, pleno. E não é o nosso caso. Então, assim, como que a gente faz para amar? Porque não basta a gente amar apenas aqueles que nos amam. Ou fazer o bem apenas para aquelas pessoas que nos querem bem. A gente precisa dar um passo a mais. Como nos orientou Jesus quando nos disse: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quer dizer, além de eu ter que amar aquela pessoa que está ao meu lado, né? Os meus familiares mais próximos, mas que muitas vezes a gente tem alguma questão a ser resolvida, e todo mundo sabe como isso funciona, né? Mas ele não está falando para amar só esses. Ele está falando para a gente amar os nossos inimigos. Ele está falando para a gente fazer o bem para aqueles que têm ódio de nós. Para que a gente ore, faça preces, vibre amor para aquele que nos perseguem e caluniam. Aquela pessoa do trabalho que nos persegue. Aquele familiar ingrato que nos calunia, que faz fofoca da gente. Ele está falando daquela pessoa invejosa que inventa mentiras sobre mim. Ele está falando para que a gente ame essas pessoas. E é isso que a gente vai estudar essa semana no Esquenta de segunda. No nosso Evangelho no Lar de quarta-feira. A gente inicia o capítulo 17. Capítulo 17, que é um dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, sede perfeitos. E a gente vai estudar os itens 1 e 2, que são os caracteres da perfeição. Mas é possível, no nosso planeta de provas e expiações, a gente evoluir a ponto de ser perfeito? Em que consiste a perfeição possível para nós, seres humanos encarnados nesse planeta de provas e expiações? Allan Kardec, ele afirma que nessa frase, né, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, o Kardec afirma que Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, como que a gente pode evoluir? Como que a gente pode caminhar na direção de Jesus para que a gente seja mais feliz? A finalidade é sempre essa, para que a gente seja mais feliz. É amando, praticando a caridade. Então a essência da perfeição é a caridade. E para que eu evolua, eu tenho que praticá-la. Entender que a caridade é o amor em ação. É ver em qualquer pessoa um filho de Deus, um irmão em processo de desenvolvimento, sujeito a enganos, a erros, omissões, mas
mas perfectível, enviando-lhe sempre vibrações de harmonia, de paz, e fazendo por ele o que for possível. Ah, mas aí tá difícil, né? Porque a pessoa me calunia. E eu vou lá e vou fazer preces por ela? Vou vibrar amor por aquela pessoa? É isso. É exatamente isso. É o que Jesus nos orienta. Porque quanto mais a gente estuda o Espiritismo, mais a gente estuda os ensinamentos de Jesus, mais claro fica para todos nós que a única forma de evoluirmos é nos dedicando à evolução do próximo. É amando o próximo. É praticando a caridade para aquele que precisa. E pode ser para alguém dentro da minha casa, pode ser para um familiar, pode ser para um estranho na rua, pode ser para alguém do meu trabalho. É só praticando a caridade que a gente evolui. E a caridade é o amor em ação. É a ação de fazer alguma coisa para alguém que precisa. É esse o convite que Jesus nos faz. É ver que aquela pessoa que está fazendo fofoca sobre mim, aquela pessoa que tenta me prejudicar, aquela pessoa que me persegue, ela é um irmão meu porque é também filho de Deus. E essa pessoa pode ser que esteja num estágio diferente de evolução do meu, mas eu tenho que compreender e ajudá-la. Ajudar essa pessoa a sair desse ciclo vicioso. E vejam, quando a gente está falando de perfeição, quando a gente está falando de pessoas que têm vícios, defeitos, pontos para serem desenvolvidos, que ainda não conseguem fazer determinada coisa que a gente já consegue, vejam, aquela pessoa que a gente tanto fala dela, que tem vícios, defeitos, problemas, é só vícios, defeitos e problemas diferentes dos nossos. Todos nós temos pontos em desenvolvimento. Se estamos encarnados no mesmo planeta, é porque somos muito parecidos em estágio de evolução. Pode ser que alguém esteja um passinho para frente, alguém esteja um passinho para trás, né? Mas mais ou menos igual. São só os vícios, os defeitos, os problemas que são diferentes dos nossos. Por isso, vamos compreender que tudo que a gente precisa é amar o próximo e não perseguir o próximo. É amar o próximo e não tentar me destacar como o meu orgulho, como se eu fosse muito mais importante do que aquela pessoa. Todos nós, inclusive Jesus, fomos criados por Deus simples e ignorantes e estamos nessa caminhada de evolução. Então que a gente compreenda que é urgente que amemos uns aos outros. E é isso que a gente vai aprofundar com muito mais reflexões na nossa live do Evangelho no Lar, na quarta-feira, às 20 horas, como acontece todas as quartas-feiras do ano. Ali a gente vai aprofundar essas reflexões na live do YouTube e do Instagram. Então eu espero que todos vocês leiam o início do capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 1 e 2, Caracteres da Perfeição. E quarta-feira, às 20 horas, nós nos encontramos e aprofundamos todas essas reflexões. Fiquem todos com Deus.